O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Jair Ventura Filho, mais conhecido como Jairzinho, nascido no Rio de Janeiro, no dia 25 de dezembro de 1944, é um ex-treinador e ex-jogador brasileiro que atuava como ponta-direita. Começou em 58 como gandula em General Severiano, sede do Botafogo. Em 61, foi campeão pela primeira vez, jogando no juvenil do clube. Foi tricampeão na categoria em 61, 62 e 63. Assumiu a posição de titular em 63 no Campeonato Carioca e 3 anos depois disputava sua primeira Copa do Mundo. A família de Jairzinho foi uma das principais responsáveis por traçar o caminho do jovem ao Botafogo quando se mudou para os arredores de General Severiano, território do clube alvinegro. O garoto, que já mostrava muito talento desde pequeno, começou a fazer testes no Glorioso no começo dos anos 60, tendo grande destaque nas equipes juvenis do clube e conquistando seu espaço rapidamente. Com o privilégio de atuar ao lado de craques como Nilton Santos, Quarentinha, Amarildo, Didi, Gerson e claro, Garrincha, o jovem tinha um ambiente perfeito para brilhar e aprender como se tornar um dos grandes atacantes do esporte mundial. Jairzinho ainda brilhou nas excursões do Botafogo pela Europa e América Latina, que renderam títulos amistosos, reconhecimento e popularidade não só ao jogador, mas também ao clube. O jogador teve destaque também pela seleção brasileira, principalmente após a conquista dos Jogos Pan-Americanos de 63, em São Paulo, que, segundo o próprio Jairzinho, ajudou a projetá-lo para o futebol. Chegou ao Botafogo na era de ouro do clube, que reunia naquele momento a maior pleiade de craques do futebol brasileiro e mundial, com um elenco que somente o brilhante Santos daquela mesma época rivalizava. Os craques que o então menino Jairzinho via treinar enquanto era gandula em General Severiano eram Didi, Nilton Santos, Amarildo, Quarentinha e, principalmente, o genial Garrincha, um dos maiores responsáveis pelo bicampeonato mundial brasileiro de 58 e 62. Num ambiente tão propício ao talento, não é de surpreender que o promissor Jairzinho tanto aprendesse e logo despontasse como craque prodígio, no momento em que teve a chance de ingressar nas categorias de base do Botafogo. Sua primeira passagem pela seleção brasileira foi na conquista do Pan-Americano de 63, disputado em São Paulo. A partir daí, substituindo Garrincha no Botafogo, que formou um outro grande time após o da geração de Garrincha, Didi e Nilton Santos, agora contando com o próprio Jairzinho, Gerson, Arlindo e Roberto Miranda, depois com a revelação de craques como Rogério, Paulo César, Afonsinho, Ney Conceição e Zequinha. Era questão de tempo que se afirmasse como craque e titular absoluto da seleção canarinho, o que de fato ocorreu após a Copa de 66. Muitos afirmam que Jairzinho foi, entre as Copas de 66 e 74, o melhor atacante do futebol mundial. As conquistas consecutivas no Brasil e as vitoriosas excursões ao exterior do Botafogo confirmam tal avaliação. Mesmo na Copa de 74, quando o Brasil não mostrou um futebol comparável ao de 70, a seleção conquistou um honroso quarto lugar, classificação que as seleções de 82, 86, 90, 2006, 2010 e 2018 nem de perto alcançaram. Ainda antes da Copa de 74, fez 3 gols, sendo um deles de letra no histórico jogo em que o Botafogo fez 6-0 no Flamengo em 72, no dia do aniversário do rival. Ficou no Botafogo até dezembro de 74, quando foi vendido para o Olympique de Marseille. No entanto, sua estadia na equipe francesa não durou muito tempo. Ele chegou em Marselha já machucado e teve que esperar 2 meses para poder atuar na equipe. No dia 13 de maio de 75, durante a partida de volta das quartas de final da Copa da França, contra o Paris Saint-Germain, 2-2, ele foi acusado de agredir o bandeirinha, apesar de se considerar inocente, foi condenado a 2 anos de suspensão. Voltou ao futebol brasileiro após pouco mais de um ano e foi campeão da Copa Libertadores da América de 76 pelo Cruzeiro, jogando num dos melhores elencos já montado pelo time mineiro, atuando ao lado de Raul Plácido, Nelinho, Joãozinho, Wilson Piazza, Zé Carlos e Palhinha. Em 81, já em final de carreira, retornou ao Botafogo, onde se aposentou. Em 2006,
Foi homenageado pelo Botafogo com o lançamento de uma camisa comemorativa com sua assinatura em dourado, seu nome e o número 7 às costas. 2 anos depois foi candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo PCdoB, tendo sua candidatura indeferida pelo TRE. Em 2011, mais uma homenagem, a inauguração de sua estátua na entrada do Engenhão, estádio do Botafogo, ao lado das estátuas de Garrincha e Nilton Santos, num projeto bancado pela torcida. Um dos heróis da Copa de 70, ocasião em que o Brasil conquistou em definitivo a Taça Jules Rimet ao sagrar-se tricampeão, foi peça fundamental desta conquista, ganhando o apelido de Furacão da Copa por ter feito gols em todas as partidas, façanha até hoje não igualada por um brasileiro. Com 9 gols marcados em 66, 70 e 74 ao lado dos pernambucanos Vavá e Ademir de Menezes, o terceiro maior artilheiro da seleção brasileira na história das Copas do Mundo. Atacante no Botafogo, usava a camisa 7 quando defendia a seleção brasileira, pela qual jogou 107 partidas, 81 oficiais, e marcou 44 gols, 33 em jogos oficiais. Também participou das Copas de 66 e 74. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do Furacão da Copa de 70, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Bola de Ouro do Campeonato Carioca, 67 e 68. Bola de Ouro do Torneio Rio-São Paulo, 64 e 66. Bola de Ouro da Libertadores, 76. Chuteira de Prata da Copa do Mundo, 70. Time das Estrelas da Copa do Mundo, 70. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.